Meus amados irmãos em Cristo, cumprimento-vos com a bendita paz do Senhor Jesus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia, por bondade, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, e especialmente hoje, o versículo de número 30, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, e o versículo de número 30, é um texto muito familiarizado à comunidade assembleana e pentecostal. Houve uma dramatização em cima de todo este capítulo hoje aqui, e nós vamos meditar nesse texto. Se você o achou, você pode celebrar ao Senhor dizendo aleluia. Na versão Almeida corrigida, a versão que tem em mãos, diz a Bíblia, a palavra do Senhor. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Amém? Você, por bondade, pode dizer: e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Por gentileza, você pode dizer: é tempo de restaurar o altar. É tempo de restaurar o altar. O momento que vou estar convosco, vou estar falando um pouco com os senhores e as senhoras em cima dessa temática. Por gentileza, tomai os vossos assentos. Servos de Deus, Igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, santos do Senhor, ovelhas do bom pastor, coluna e firmeza da verdade, menina dos olhos do Senhor, sal da terra, luz do mundo, cidadão dos céus que hoje me ouve nesta cidade. Como os senhores e senhoras bem viram e são testemunhas oculares, nós estamos diante de um texto bíblico, nós estamos diante de um texto histórico, mas ao mesmo tempo estamos diante de um texto muito profético e contemporâneo a cada um de nós. Hoje nós estamos tendo como referencial bíblico o primeiro livro dos Reis, capítulo 18 e o versículo de número 30. Aqui, neste ato realizado pelo profeta de Deus, profeta Elias, vai sinalizar um divisor de águas na história do seu povo. Vale salientar aos irmãos que os contemporâneos de Elias, o povo de Deus Israel, havia quebrado princípios de legalidades espirituais estabelecidas pelo próprio Deus. O próprio povo de Deus havia se rebelado e afrontado a santidade do Todo-Poderoso. Este povo de Deus, representado pela comunidade de Israel contemporânea de Elias, havia quebrado o pacto, havia rompido com a aliança, havia optado pelo caminho da desobediência, pelo caminho da idolatria, e havia trocado a sua fé ao Deus vivo e verdadeiro para ídolos pagãos, como Deus de Baal, como Acera, e envolvidos dentro de um politeísmo, de uma idolatria, de uma situação dramática, caótica e deplorável, o povo de Deus estava se comportando. No ato que Elias nos mostra, a sua ação de restaurar
o altar do Senhor que estava quebrado. Este altar quebrado nada mais é do que uma representação do coração do povo, do interior daquela comunidade, suas decadências, suas negligências, suas apostasias. O altar quebrado era sinônimo de desvio, era sinônimo de alienação da presença de Deus, era um sinônimo de corrupção moral, corrupção espiritual, era um sinônimo de afronta aos princípios divinos e principalmente à sua santidade. Haja vista que este povo mesmo, eles estavam aliados a Acabe, aliado a Jezabel, aliado aos profetas de Baal e aliado aos profetas de Acera. Eles tiveram uma oportunidade de clamar, mas não houve sinalização nenhuma, porque Baal não responde, Baal não fala, Baal não move. No entanto, no cume do Carmelo, quando chegou a vez de Elias, a qual havia grande proposta que o Deus que respondesse com fogo, este era Deus em Israel. Quando chegou a oportunidade de Elias, fica claro nesse texto que Elias olha para o cume do Carmelo e ele faz uma anamnese da situação do povo. E a conclusão que ele chega, que o problema daquele povo não era um problema político, o problema daquele povo não era um problema sociológico, o problema daquele povo não era um problema econômico simplesmente, haja vista que não havia água naquela época. Elias percebe e discerne que o maior problema daquele povo era espiritual, porque Elias olha para o altar e percebe que o altar do Senhor estava quebrado. Isso sinaliza vida quebrada, isto sinaliza vida rompida, isto sinaliza aliança desconectada, isto sinaliza pacto quebrado, isto sinaliza desvio. Você percebe nesse texto que quando Elias olha e percebe que o altar está quebrado, ele não ora. A primeira atitude dele não é orar, porque Elias entende que não adianta orar se o altar está quebrado.
teremos céu aberto, Deus falando e o fogo descendo. Deus seja louvado pela sua bendita palavra. E o que eu aprendo com esta atitude do profeta Elias, quando a Bíblia diz, e restaurou ele mesmo, e restaurou o altar do Senhor. Veja, o que Elias nos ensina? Que somente restaura o altar aquele que não aceita viver sem os valores espirituais. Ouça-me aqui, somente restaura o altar aquele que não aceita viver sem os valores espirituais. Elias entendia que antes de Deus se manifestar no templo, Deus se manifestava no tabernáculo. Que antes de Deus se manifestar no tabernáculo, Deus se manifestava no altar. O altar foi o primeiro lugar que Deus veio, que Deus se revelou. Representava o lugar sagrado da manifestação da presença de Deus. E qual é o valor maior do povo de Deus? O maior valor do povo de Deus não é o ouro, não é a prata, é a própria presença do Deus vivo e do Todo-Poderoso. Elias entendia que com o altar quebrado, poderia o povo existir, mas o povo não viveria, porque há uma diferença entre existir e viver. Elias entendia que com o altar quebrado o povo podia ter tudo, menos a sua riqueza maior, que era a presença de Deus. E Elias, ao restaurar o altar, ele estava ensinando ao povo: isto é uma prova que vocês não podem viver sem o seu valor espiritual. Vocês abandonaram isso há 20 anos e estão desviados, mas eu estou aqui hoje para resgatar. Elias ensinando a eles o valor maior nosso, que é a presença de Deus. E deixa eu dizer algo aqui: nem todos que professam a fé estão preocupados com o altar, mas aquele que restaura o altar sinaliza dizendo: não aceito viver sem os valores espirituais, não aceito viver sem a presença de Deus. E só uma prova, porque Elias sabia que o altar existia, mas não tinha vida maior, que era a presença de Deus. Querido, há uma diferença muito grande entre existir e viver. Essas colunas que sustentam esse ginásio existem, mas não vivem. Pode acontecer o que for aqui, elas continuarão intactas, inertes, mortas, porque elas só existem, mas elas não vivem. Elias não suportava mais o povo de Israel caminhar sobre a terra sendo defuntos ambulantes, porque o povo, até a restauração do altar, apenas existiam, mas não viviam, porque só vive quem tem a presença de Deus na vida. E hoje eu estou aqui debaixo da graça de Deus, banhado pelo Espírito Santo, autorizado por Jesus Cristo. Não aceitem ser mais uns como defuntos ambulantes dentro das nossas igrejas, ouvindo hinos, mas não reagem, ouvindo pregações, mas não muda de vida, ouvindo que Deus está presente, mas não sentem a presença de Deus, porque só existem, mas não vivem. E qual é a razão? É altar quebrado. Mas esta noite a voz de Deus ecoa aqui: é tempo, é tempo, é tempo, é tempo de restaurar o altar.
Sabe o que o profeta Elias nos ensina, querido? Elias nos ensina o seguinte: a primeira grande lição de Elias: Elias não aceitou oferecer o seu culto com o altar quebrado. Ele não aceitou oferecer sua oferta e o seu culto a Deus com um altar quebrado. Ele entendeu: antes de cultuar, tem que restaurar o altar. Não adianta tentar cultuar a Deus com o altar quebrado. Não passa do teto. Não adianta. Sabe o que Deus está ensinando para nós, querido? Infelizmente, muitos não estão se preocupando com o seu altar, porque perderam o zelo, porque perderam o temor, e estão oferecendo o seu culto de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque estão com o seu altar quebrado. Altar quebrado é sinônimo de vida corrompida. Altar quebrado é sinônimo de vida destruída. Altar quebrado é sinônimo de vida fora da vontade do Senhor. Altar quebrado é sinônimo de vida carnal, de pessoas carnal. E pelo amor de Deus, a você que me ouve, não aceite entrar na presença de Deus com o altar quebrado. Por favor, não aceite entrar na presença de Deus com o altar quebrado, porque o Senhor não vai aceitar o seu culto e nem responder a sua oração, porque o Deus dos céus é santo e Ele gosta das coisas certas no seu devido lugar. Então, por favor, ponha em ordem o seu altar. Se é que você quer ver e experimentar a glória de Deus na sua vida, tudo começa no altar. Aleluia, 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 glória a Deus. Outra verdade que o profeta nos ensina, que o profeta poderia deixar a restauração do altar para horas depois, para o dia seguinte, mas ele não deixou para horas depois e nem no dia seguinte. No ato, imediatamente, ele restaurou o altar. Elias ensina que a restauração do altar foi no ato, ele não deixou para depois. Sabe o que isto ensina, querido? Que a restauração do altar é urgente. É uma questão de vida ou morte. Ou você vive, ou você morre. A questão do altar é uma questão de vida ou morte. Não dá para deixar para restaurá-lo depois, amanhã, porque as consequências serão muito trágicas. É urgentíssima a necessidade. Porque não dá mais para dizer que tem nome que vives, mas estás morto. Ou restaura para viver, ou prepara-se para o velório. Mas cochear entre dois pensamentos, como disse o próprio Elias, não dá mais. E Deus está falando conosco: não perca tempo, mãos à obra, comece a restaurar o altar hoje, porque amanhã pode ser
tarde demais. Não aceite mais um dia ficar com o seu altar quebrado. Não aceite amanhecer mais e o altar está quebrado. Tome uma atitude, tome uma posição. Isto é uma grande brecha que o diabo acaba se aproveitando de você, mas há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Restaure o mais rápido possível o altar. Se você quer desfrutar a glória de Deus, restaure o altar. É tempo de restaurar o altar. Norige howe schweige mandowe howe emandowe ebagowe ehowe schwei kemendowe emanhowe emandige abachamande haboboa abadabo egemanda habogabanda bagai. Nowe eba schwige omandore eba kowe amontrowe eba dehowe gemandore eba abadabo gubachuwe emandaha badega bagai. Nidio Yehowe ebe dwige omendowe emedowe owe schweige dobe owe hamandowe ebe dwige emandowe emandaha ege owe gabatwige dominio owe gemowe ebe schwaba owe gemandowe emandaha gai. Porque o céu dos céus estão abertos sobre nós hoje neste lugar. Nowe owe schweige emandowe ebe dwige omandio owe gebobo amandai. E aonde tiver um altar restaurado, ali estará descendo o fogo do céu. Porque chegou o tempo da cura para o meu povo em pátria brasileira. E eu vou movimentar os meus profetas nesta terra, e eles profetizarão acerca da restauração do altar. Eu já anunciei para esta nação um grande avivamento do norte a sul, ao leste a oeste desta terra, e a minha palavra não caiu por terra. Este avivamento virá. Mas antes de eu sacudir esta nação, de eu tratar com este povo, eu primeiro tratarei da minha igreja, e altar por altar será restaurado na minha casa. E aqueles que afrontam a minha santidade, que estão brincando com a minha palavra, eu removerei do meus, eu arrancarei do meio de vós. Mas ninguém impedirá o meu agir no meio da noiva do meu filho amado. Ai, dwigue mando, ai, dwigue rama, dwigue mandagai. Diz, ai.
Shomandori ebohai wegemandobe emandobe ebedwigue mandoa abagamandui amandabagai. Povo meu, prepare-se para a grande limpeza que eu farei na minha casa. Mandua mai duege mando ege mai de biruachai. Imundo, eu vos arrancarei do meio das minhas ovelhas. Mai twig mando wig mai do big mando vai. E aquele que tentar me peitar, me afrontar, eu abrirei as sepulturas. Mas a minha santidade e presença prevalecerá no meio de vós. Porque o arado do meu espírito vai começar a passar no meio do meu povo. E para que saiba que eu falo convosco nesta terra, eu agora abro as comportas dos meus céus e derramo a minha glória neste lugar, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu estou dando uma pausa porque eu sei quando eu estou ministrando, a presença de Deus vem. E eu não posso ser o impedimento, o empecilho à presença do Todo-Poderoso. E a partir de agora ela aumenta a intensidade dela no meio de vós. E aonde tiver um altar em pé, ali vai estar sendo inflamado com o fogo divino. Não tenha medo da presença de Deus e não se escandalize com o poder de Deus, porque se tiver um altar aí do teu lado, vai pegar fogo a partir de agora. Com muito temor, nesse espírito de adoração, por bondade, se coloque em pé agora, por favor. E apenas aguarde um sinal. Olhe para mim aqui, queridos. Olhe para mim aqui. Se Deus é vivo, se Deus está nesta casa, e se Deus está usando meus lábios, e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos ele dará um sinal da sua gloriosa presença entre nós.
Eu repito, se Deus é vivo, se Deus habita neste lugar entre nós, se Deus está usando meus lábios e a palavra dele é a verdade na minha boca, em alguns segundos ele vai dar um sinal visível da sua gloriosa presença entre nós. E como eu vos disse, aonde tiver um altar, ali vai estar sendo derramado fogo de Deus e vidas inflamadas pelo fogo do Espírito Santo. Apenas aguardem, não tenham medo da presença de Deus. Jesus está começando a batizar crentes com o Espírito Santo e com fogo. E crentes estão sendo renovados agora. E vasos estão sendo cheios da presença, da glória de Deus, porque o céu está aberto sobre nós. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Olhe para mim aqui, queridos. Eu pedi por bondade para os senhores e senhoras se colocarem em pé, para que eu possa alcançar duas classes de pessoas hoje aqui. A primeira classe de pessoas é você não evangélico, você que chegou aqui frustrado, decepcionado com a vida, você que perdeu a esperança de dias melhores, você que enxerga seu futuro numa sepultura. Ninguém mais acredita em dias melhores para você, nem você mesmo, alimentando sentimentos suicidas e se sente um produto descartável no meio de uma sociedade discriminatória. Deus te trouxe hoje aqui para lhe dizer que Ele te ama do jeito que você é, que você é especial para Ele, que Ele não desiste de você, Ele não abre mão de você, porque você é a imagem e semelhança dEle. A segunda classe de pessoas que eu quero me dirigir é a você afastado do Evangelho, você que está com o seu altar quebrado, você que já provou do dom celestial, você que já sentiu de tudo que nós estamos sentindo, mas por uma falta de vigilância, você tropeçou e hoje está como um soldado ferido à margem da sociedade, dizendo que Deus te abandonou. Saiba, Deus não te abandonou, Ele continua no mesmo lugar quando você foi embora, sem se despedir dEle, e hoje Ele ecoa a sua voz aqui dizendo: filho, filha, volte, volte, eu sinto falta de você, eu tenho saudades de você, dai-me o teu coração, deixa eu te pegar no meu colo, deixa eu te carregar nos meus braços, deixa eu te chamar de filho e poder te ouvir me chamando de pai. Ainda que você me negue, eu não te nego, e eu não tenho vergonha de você. Eu sou teu pai, eu te amo, e hoje eu te trouxe aqui para mudar o seu cativeiro e escrever um novo capítulo da história da sua vida. E eu quero falar a você não evangélico e afastado do evangelho: a única maneira de você vencer na vida é reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. A única maneira de você ter a sua aliança com o Pai é reconhecendo Jesus como seu Salvador. Jesus é o único caminho, Jesus é a única verdade, Jesus é a única vida. E por amar você, Ele te convida agora, dizendo que você não foi criado para o inferno, e nem o inferno foi criado para você.
Você foi criado para ser cidadão dos céus, mais do que vencedor. E hoje eu quero lhe ajudar a vencer na vida. Eu quero orar por você. Então eu te convido agora. Aonde está entre nós uma pessoa não evangélica ou afastada do evangelho, que deseja ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você o deseja, levante uma das suas mãos como um sinal, que eu quero orar por você hoje aqui. Aonde está entre nós uma pessoa não evangélica ou afastada do evangelho, que deseja ter Jesus? Parece-me que na minha esquerda tem uma mão levantada, parece que tem outra. Ajude essa pessoa, alguém do seu lado, ajude essa pessoa a chegar até aqui ao altar, porque essa celebração abaixo de Deus é para esta pessoa. Está vindo a primeira pessoa para Jesus. Você pode adorar a Deus por isso. Aonde está a segunda pessoa para Jesus? Aonde está a segunda pessoa para Jesus? Aonde está? Aonde está? Deus te abençoe, moça. Deus te abençoe, moça. Deus te abençoe, moça. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aonde está a segunda pessoa? Venha a Cristo. Está vindo a segunda pessoa. Deus te abençoe. Aonde está a terceira pessoa para o Senhor Jesus? Aonde está a terceira pessoa para o Senhor Jesus? Aonde? Venha. Ajude aquela jovem, senhora, correndo a chegar até o altar. A sua vida é preciosa, você vale preço de sangue. Um homem inocente morreu em teu lugar. Você é a razão abaixo de Jesus maior da realização dessa celebração. Venha a terceira pessoa para Jesus. Ajude essa jovem chegar. Aonde está a quarta pessoa para Jesus? Onde está a quarta pessoa para Jesus? Aonde está a quarta pessoa para o Senhor Jesus? Venha Cristo, venha Cristo. É a tua alma que está em jogo, é você que está em perigo. Escapa-te por tua vida. Você é precioso, você vale preço de sangue. Um homem inocente morreu em teu lugar. Aonde estará a próxima pessoa para Jesus? Aonde estará a próxima pessoa para Jesus? Ajude, pode descer da galeria. Está vindo a quarta pessoa. Eu espero você chegar. Eu espero você chegar. Venha Cristo. Você não pode voltar para casa da mesma maneira que você chegou. Somente Jesus pode mudar a sua história, perdoar o seu pecado e lhe garantir a tão grande salvação. Aonde está a próxima pessoa para Jesus? Venha Cristo. Venha Cristo. Venha Cristo. Aonde está você correndo? É urgente. É urgente. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. A sua alma vale preço de sangue. Está vindo, está vindo, está vindo, está vindo. Está vindo. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Está vindo, está vindo. Está vindo mais uma, está vindo. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Aonde está uma, duas, três, quatro, cinco? Aonde está a sexta pessoa para Jesus? Aonde está a sexta pessoa para Jesus? Venha Cristo, venha Cristo, venha Cristo. A sua decisão definirá o destino da tua alma. Somente Jesus pode te salvar. Está vindo a próxima pessoa chorando, em lágrimas, em lágrimas. Deus te abençoe, moça, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aonde está a sétima pessoa para Jesus? A sétima pessoa correndo, é urgente. Olha, o inferno não foi feito para você. Escape hoje da condenação eterna e infernal. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Venha Cristo esta noite. Aonde está a sétima pessoa para Jesus? Aonde está a sétima pessoa para Jesus? Aonde está? Aonde está? Meu amigo, aonde está você? Pode vir, querido. Pode vir, pode vir. Pode descer as arquibancadas.
Tua alma vale preço de sangue. Eu estou esperando você. Amanhã pode ser. Venha alcançar a graça de Deus e a garantia da vida eterna. Hoje Cristo te quer libertar. Eu vou pedir a gentileza, dá uma segurada nos instrumentais. Eu tenho 5 minutinhos para dizer o que o Espírito Santo está falando no meu coração. Pare um pouco aqui, queridos. Por gentileza, pare um pouco. O Espírito Santo está impelindo a minha alma. E eu não posso voltar sem isto. O Espírito Santo diz no meu interior que tem 10 pessoas me ouvindo aqui hoje, que não podem voltar para casa sem uma aliança com o Salvador, e que Deus trouxe elas aqui hoje para dar-lhes um grande livramento, para não dizer o último livramento da vida delas. Eu vou repetir, tem 10 pessoas me ouvindo aqui hoje, que não pode voltar para casa sem Jesus, que Deus trouxe elas aqui para um grande livramento, para não dizer o último livramento da vida dela. Das 10 já vieram 2, faltam 8. São 8 pessoas que não podem sair daqui sem uma aliança com Jesus, que Deus trouxe elas para um grande livramento, para não dizer o último livramento da vida delas. Aonde está a terceira dessas 8? Aonde está? Venha Cristo correndo, porque não há mais tempo a perder, e vocês só têm 4 minutos para definir o futuro da vida de vocês, entre céu e inferno, Cristo ou diabo, luz ou trevas, salvação ou condenação. Aonde você quer que a tua alma vá passar a eternidade? Das 10 já vieram 2, está faltando a terceira, está vindo aqui a terceira, está vindo a terceira. Oh, Deus seja louvado, em lágrimas. Está faltando a 4ª das 10. Estão faltando a 4ª das 10. É urgentíssimo. Não dá mais para perder tempo. Ou você vem agora, ou será tarde demais. Aonde está você? Aonde está você? É agora, é agora, é agora. Venha Cristo. Venha Cristo. Venha Cristo. É uma decisão entre vida ou morte. Vida ou morte. Vida ou morte. Aonde está você? Eu estou lhe aguardando. Você só tem 2 minutinhos para definir o futuro da sua vida. Ainda faltam 6 pessoas que não podem sair daqui hoje sem uma aliança com o Salvador. Aonde está você nesta noite? É o destino da tua alma que está em jogo. Você não tem o domínio da sua própria vida. Você não sabe o que poderá lhe acontecer daqui a 30 segundos. Venha Jesus agora. Venha agora. Aonde está você? Aonde está você? Venha Cristo. Venha Cristo. Venha Cristo. É urgente. Eu estou aguardando vocês. Só falta vocês para encerrar o culto de hoje. Em nome do Senhor, venha Jesus agora. Agora, urgente, urgente, urgente. Aonde está a próxima pessoa para Jesus? É agora, está vindo chorando ali à esquerda. Vocês dão glória a Deus por isto? Está vindo chorando ali à esquerda. Só está faltando 5. Só está faltando 5. Deus te abençoe, moça. Deus te abençoe, moça. Está lá vindo a 6ª. Está vindo a 7ª do que Deus falou. Você pode banhá-las de glória a Deus. Olha,
Está vindo mais uma, está vindo a 8ª, está faltando a nona, que Deus diz que são 10 pessoas, falta a nona que não pode voltar para casa sem uma aliança com o Salvador, por amor à tua vida. Escapa-te por tua vida, venha Cristo, falta as 2, falta a 9ª e a 10ª pessoa. Aonde está? Acabaram de chegar. Falta a 10ª pessoa. A 9ª acabou de chegar. Irmãs, é uma celebração de 103 anos de história pentecostal. Vocês prometem que se Deus nos der a 10ª pessoa, vocês vão dar glória a Deus até os pulmões racharem. Vocês prometem? Então olha para trás que está vindo lá. A 10ª que Deus falou está vindo lá.